Nos últimos tempos, muitas pessoas têm se perguntado: as novas versões da Bíblia estão realmente mudando os textos sagrados? Estariam alguns versículos sendo alterados ou retirados? Essas dúvidas têm circulado amplamente nas redes sociais e despertado questionamentos entre muitos cristãos. Mas afinal, o que realmente está acontecendo? Nesta mensagem, o pastor Genivaldo Monteiro apresenta uma explicação fundamentada na história dos manuscritos bíblicos, nas traduções das Escrituras e em descobertas arqueológicas relacionadas ao tema. Ouça com atenção e tire suas próprias conclusões. Vamos lá então. O que muitos estão chamando de adulteração de texto ou que estão tirando parte dos textos bíblicos, existe uma explicação e eu quero que você preste bastante atenção. Para nós entendermos, primeiro vamos dividir a Bíblia no Antigo Testamento e Novo Testamento e vamos começar pelo Antigo Testamento. Os pergaminhos ou texto que nós tínhamos em mãos até então eram os únicos que nós conhecíamos. E ele está na Bíblia, do jeito que está, como por exemplo na Bíblia revista e corrigida. Porém, quando chegamos por volta dos anos 1947 a 1950, foi encontrado nas cavernas de Qumran, que também é conhecido como os pergaminhos do Mar Morto, isso mesmo. E esses pergaminhos, eles são datados 1000 anos mais antigos, em especial o livro de Isaías, por exemplo, 1000 anos mais antigos do que o texto que nós tínhamos em mãos. Só para você ter uma ideia. Então, os pergaminhos do Mar Morto, eles são mais antigos do que o texto que nós tínhamos em mãos. Quando partimos para o Novo Testamento, nós temos que entender que o texto que primeiro se popularizou é o texto chamado Texto Receptus, que no português é chamado de texto recebido. E esse texto ele é um texto que foi feito por Erasmo de Roterdã, isso datado do século XVI, o qual ele se baseou para fazer o Novo Testamento em pergaminhos ou em textos que foram ali do século XI ao século XII depois de Cristo. Os textos o qual ele se baseou para fazer o texto Receptus foram textos do tipo bizantino. Porém, quando nós partimos para um outro texto chamado texto crítico, esse texto crítico veio de pergaminhos conhecidos como texto alexandrino. Ele é também datado 1000 anos mais antigos do que o texto Receptus. Ele está ali se baseando tanto no Códex Sinaítico como também no Códice Vaticânios e também em outros textos que já existiam aí nessa época do terceiro, do quarto século e até em textos como, por exemplo, o P52, que também é datado aí por volta dos anos 250 depois de Cristo. Então veja que tanto o Antigo Testamento, baseando-se então nos pergaminhos do Mar Morto, que, por exemplo, o livro de Isaías é mais antigo 1000 anos do que o texto que nós tínhamos em mãos, como também o texto crítico, que é também datado 1000 anos do que o texto recebido, ou texto Receptus, essas Bíblias novas que estão surgindo, como por exemplo, NTLH, NVT, a Bíblia NVI, a Bíblia TEB, que é o Texto Ecumênico Brasileiro, e também a Bíblia Textual, estou aqui só citando elas como exemplo, elas estão se baseando nesses pergaminhos que são mais antigos e que merecem mais credibilidade. Na verdade, elas não estão adulterando o texto bíblico, elas estão apenas atualizando ou corrigindo, tá certo? Baseando-se em textos mais antigos do que aquilo que nós tínhamos em mãos. Nós deveríamos agradecer pelo belo trabalho que elas estão fazendo em corrigir o texto bíblico, se aproximando ainda mais do original do que o texto que nós tínhamos antes. Então, espero que você tenha entendido e espero que você não se espante mais com esses vídeos que estão surgindo aí, dizendo que os textos estão sendo adulterados, quando, na verdade, os textos estão sendo corrigidos, de acordo com as descobertas que vão sendo feitas com documentos mais antigos do que aquilo que nós tínhamos em mãos. Amém? Fique na paz e Deus abençoe. Tchau.